Eu já tô gravando. Memória aí. Eu tenho muita memória, graças a Deus. Sai da frente do... Vai entrar? Vai entrar? Vai entrar? Pode entrar. Não, primeiro Pode você. entrar. Você é meu melhor amigo, por favor. Entra primeiro. Eu sou teu Entra, melhor amigo, entra. tu vai me beijar. Meu Deus, eu vou tirar essa mochila. Tira a mochila. Só aqui, né? Já. O laboratório não é para comportar tantas pessoas assim. Bom, eu sou coordenador do laboratório, tá? Meu nome é Sérgio, vocês são do curso de Engenharia Física, certo? Primeiro período? Certo, primeiro período. Tá? Então, esse laboratório ele foi fundado em 2012, 2013, numa época que não tinha nada. Não tinha que era só máquina, entendeu essa história? Então, somos pioneiros da física experimental aqui na universidade. Tá? Isso é um urubu, isso que eu estou explicando é um urubu. Tá? A gente pede para a coordenação do ICE, né, o diretor tirar o urubu, mas o urubu fica. Tá? E esse chão aqui foi eu que fiz. Então o chão quebrou e a gente pediu para a coordenação do ICE e a coordenação do ICE não fez, a gente mesmo arruma. Quer dizer, então se ninguém faz pela gente mesmo faz. Tá? Então o que se faz aqui nesse laboratório? A gente produz novos materiais. Tá? Novos materiais são aqueles que ainda não existem, em princípio, na literatura. Okay? Como é que a gente faz esses materiais? Como é que a gente faz esses novos materiais? A técnica principal que a gente usa consiste nesse equipamento aqui. Ó. Você consegue chegar um pouquinho mais próximo? Eu vou vir para trás aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso daqui é um moinho de alta energia. Tá? Isso aqui é um equipamento relativamente simples, é patenteado. Então, essa marca Mix 1000, o Specs, eles inventaram esse equipamento e ninguém pode fazer igual. Tá? Esse é um equipamento, se você for comprar nos Estados Unidos, ele custa $5.000. Para a ciência é troco. Para a gente é uma grana. Se ele for nacionalizado, transformado, importado, ele vai para mais de R$100.000. E olha só o que é o equipamento. Tá? Isso daqui hoje ele já está mais bonito, isso aqui já é uma versão relativamente antiga. O que é esse equipamento? Um motorzinho, simplesmente um motorzinho, que gira, né, através de uma correia esse eixo aqui. Tá? Então, à medida que ele gira, você vê que tem um mancal aqui fora do centro, ou seja, ele faz um movimento elíptico, percebe? Só que em uma velocidade bem grande. Mas para que isso? Porque ele é mágico. Isso daqui é um jarro de aço, pode ser de carbono de tungstênio, pode ser de ágata, pode ser de zircônio, depende do material das amostras que você quer produzir. Se o material não vai reagir com o aço é o melhor custo-benefício. Tá? Então aqui a gente faz uma mistura estequiométrica, ou seja, aquela que a gente faz os cálculos, para saber o que a gente quer. Colocamos esses materiais na forma de pó, com aditivo químico ou não, né? Muda a rota, mas a gente pode fazer a seco, sem nenhum aditivo químico. Por exemplo, tá? Ali atrás tem uma tabela periódica, aquela última tabela, nem uma tabela periódica. Tem lá as temperaturas de fusão e as temperaturas de ebulição de cada elemento da tabela periódica. Se eu quiser fazer uma amostra de ferro-selênio forma uma liga semicondutora de aplicação em dispositivos, sensores, etc. Interessante, eu posso querer fazer uma amostra de ferro-selênio. Tá? Só que se você olhar naquela tabela ali, você vai ver que o selênio funde, sabe o que é fusão? Fica no estado líquido. Né? Ele vai para o estado líquido em torno de 217 graus Celsius. Ou seja, você pode levar um selênio puro ao estado líquido no forno da sua casa. Agora o ferro, que é no estado líquido,
precisa de 1.300 e batatinha. No forno da sua casa você não consegue levar o ferro para o estado líquido. Mas ainda assim é possível, né? O selênio evapora a 600 graus Celsius. Então agora imagina, vamos supor que eu coloco ferro e selênio aqui dentro desse negócio, isso aqui é uma múfla, tá? Isso aqui chega a essa temperatura. Tá? Uma múfla, é um forno. Tá? Vamos supor que eu coloque esses dois materiais, ferro e selênio aqui, mas tecnicamente desejado, e coloco no forno. Quando o selênio estiver vaporizado, forma de vapor aqui dentro, o ferro está sólido ainda. Imagina, vou tentar fazer uma liga de um material que uma parte é líquida e outra parte é gasosa. Então não é trivial, tá? É complicado fazer. Agora, essa técnica aqui, que parece bem simples, é uma técnica que é chamada de metalurgia do pó. A gente coloca o pozinho de selênio aqui, o pozinho de ferro aqui e algumas esferas. Esfera igual de rolemã, esfera de aço. A esfera de aço. Tá? E junto com esse pó. A gente acopla esse jarro aqui. Uma batida de liga. Fecha o equipamento. Ele deve estar no tomado. Liga. Aí ele tem vários coolers, né? Tem esquentamento, porque a energia é alta. E o que ele faz? Você atrava automática e ele agita. Para vocês terem uma ideia, se tiver 4 esferas ali dentro, vocês conhecem o professor Heisenberg. Ele fez os cálculos teóricos, né, simulando a quantidade, para 4 esferas, a quantidade de colisões que acontece. Então, segundo os cálculos do professor, isso dá em média 300 colisões por segundo, ou seja, 300 Hz. Então isso que você está escutando são as esferas colidindo umas com as outras, junto com as paredes do jarro e com as partículas do pó. Então nesse processo, depois de você deixar algumas horas essa máquina, essas colisões vão quebrando as partículas do pó, vão quebrando sucessivamente, até que chega um ponto que o material fica extremamente reativo. Pensa o seguinte, o material tem equilíbrio, você tem lá uma partícula, uma equilíbrio. Cada quebra que você faz, você expõe ligações. Você aumenta a área superficial, ou a relação área-volume vai tendendo a 1. Você divide a área pelo volume vai tendendo a 1. Ou seja, você tem uma grande área e um pequeno volume, o material fica reativo. Na verdade, o que acontece aqui dentro, ninguém sabe. Existem esforços para fazer medidas no momento que isso está acontecendo. Mas, no geral, ninguém sabe. Uma caixa preta, a gente está fazendo uma especulação dinâmica, uma especulação mecânica, uma especulação termodinâmica. Então, química, né? Então, nesse processo, pode acontecer uma reação química. Ou seja, uma reação química é aquela que acontece para minimizar o estado de energia. A energia não quer aumentar sozinha. Todas as situações da física. Então, pode acontecer essa ligação. No caso do ferro do selênio, 5 horas aqui você consegue uma amostra estequiométrica de ferro selênio. E tem mais. O fato dele acontecer com o processo de quebra e solda, o material resultante é nanométrico. Então a gente sabe o que a gente quer quando coloca aqui nesse jarro, mas a gente não sabe o que sai daqui de dentro. Por que a gente não sabe? Porque o processo aqui dentro é fora do equilíbrio termodinâmico. No equilíbrio termodinâmico, se a gente estivesse fazendo ali, o processo de reação iria acontecer durante o processo de resfriamento. Assim como acontece na água, né? Quando você vai tirando o calor da água, ela vai se organizando, formando um cristal. Então, a cristalização da água acontece no processo de equilíbrio termodinâmico. Com calor, também. Agora aqui, tem força bruta. Tá?
Então aqui é o primeiro passo. A gente planeja a amostra, a gente faz cerâmica, a gente faz liga, liga metálica, a gente faz semicondutores, a gente faz materiais supercondutores, todos eles utilizando uma técnica relativamente simples e de baixo custo. Quer dizer, baixo custo científico, né? A gente faz pequenas amostras, comparado com os custos ambientais, né? Que a gente não tem ácidos, não preciso de coisas agressivas ao meio ambiente para produzir um novo material. Tá? E eu posso levar essa técnica para a indústria, aumentando a quantidade desses equipamentos ou simplesmente aumentando o tamanho desse equipamento. Então, os maiores equipamentos, hoje tem moinhos de laboratório que dá para moer até 1000 quilos. Tá? Então, o preço também é bem alto e o tamanho do laboratório é bem grande. Tá? Mas equipamentos industriais, né, eles usam muito na indústria espacial, eles moem 3, 4 quilos. Então, é uma betoneira gigante que gira. Né? Tem várias maneiras. Esse estilo de moagem chama vibracional. Então ele vibra, ele faz esse movimento do infinito, né? Então nesse movimento de para frente e para trás, né? Ele faz com que as partículas do pó ligam uma com a outra e voilà, mágica acontece. Esse aqui é uma técnica muito bem consolidada. A gente vem fazendo novos materiais há muitos anos. Agora, esse cara é novo. Tá? A gente só fez o teste ainda. Esse daqui é um equipamento poderoso, consolidado. Tá? Isso aqui é inovação tecnológica. Então a gente está falando aqui, sei lá, de uma Lamborghini e aqui a gente está falando de uma Ferrari. Tá? Por quê? Porque ela é mais cara. Acho que o Lamborghini tem mais cara que a Ferrari. Né? Então vamos depreciar um pouco esse aqui. Estamos falando aqui de um carrão, tá? Cara, não é um Celta porque ele também é poderoso. Tá? Porque tem equipamentos de mais baixa energia. Celtinha com escada. Tá? Ele anda bem. Tá? Agora, esse daqui, deixa eu passar agora do lado, porque aquele ali aumenta a temperatura até 70 graus Celsius, a gente já mediu para o calor, né? Apesar de ter aquele cooler, né? Ele aumenta ainda a temperatura. Primeira coisa, trava de criança, né? Então, isso aqui é a chave dele e ele tem uma abertura aqui para abrir o o que ele faz? Ele faz moagem igual ao fibrilador. Igual não, ele faz por um outro processo. Esse cara aqui, se vocês vão lá, vocês vão na internet, vocês vão procurar pela palavra Emax, que é o nome dele, a marca, e vão ver no YouTube como é que ele funcionando. Eu não vou ligar aqui, mesmo que se ligasse ele funciona fechado e ninguém vê. É aquilo ali. Né? Então esse daqui, ele permite que a gente faça 2 amostras ao mesmo tempo. A gente acopla um jarro você viu um jarro de moagem daquele ali, é um cilindro. Esse daqui, o jarro de moagem, é um pouquinho mais chique. A moagem desse cara aqui. Eu não falei de preço, mas aqui eu falei $5 mil, e estamos falando de 40 mil euros. Mas assim, só vale para isso, você não é nada. No máximo você fazer uma caipirinha. Então, o jarro de moagem também é diferente. É martelhado. É um formato diferente. Então aqui vão as esferas. Vai o pó, calculado, pesado, precisando, etc e tal. Por dentro dele passa água. Vocês viram que aqui atrás tem um refrigerante, uma água com um bom condutor de calor. Né? Então ele passa por essas paredes aqui, ó, que encosta. Quando você coloca aqui e ele começa a agitar, o processo de atrito com as esferas vai esquentar naturalmente. Eu posso controlar essa temperatura fazendo circular. Não deixa aumentar. Então eu mantenho baixa temperatura para a síntese da amostra. E outra, ele faz 2 ao mesmo tempo. Eu tenho que colocar um jarro em cada ponta da amostra desse. Só dá para fazer 2 para equilibrar.
uma máquina de lavar roupa, você não pode botar toda a roupa num cantinho, senão você descentraliza e ela vai precisionar, né? Você distribui o uniforme, mesmo princípio aqui. Como é que ele gira? Tá vendo que tem uma base circular aqui? Uma aqui e uma aqui. Então vocês vão ver no vídeo lá, ele vai fazer isso aqui. Ó. É basicamente um movimento infinito, ele vai para frente e para trás. Só que veja, esse aqui vai para frente e para trás, chacoalhando. Então as esferas elas colidem contra as paredes e contra umas as outras, né? É porrada seca. Esse aqui não. Esse aqui, pelo fato dele ter esse formato oval, né? E alinhado com o movimento, ele vai empurrar a amostra, só que com atrito. Então ele vai imprimir uma força de atrito, ou seja, uma força, como é que chama essa força assim? Cisalhante. Você chama essa força cisalhante. Então ele vai cisalhar o esporo. Aqui ele vai quebrar com, né, porrada seca. Esse vai cisalhar com uma pressão. Esse daqui produz materiais extremamente defeituosos. Esse aqui também. Defeituoso, defeito em materiais não é nem defeito em caráter, tá? Defeito é característica. Você sabe disso? Não. Qual a diferença entre o ferro e o aço? Defeito. Tá? Você coloca menos de 2% de carbono no ferro e você tem o aço inoxidável. Por quê? Porque o carbono liga com o ferro, faz pequenas sementes de cerâmica, chamada cementica, que é um processo de cementação, e é um defeito. O defeito armazena energia e propõe tensão. Você tem um material que não... O defeito em materiais é qualidade, é característica. Diferente do defeito na moto, o defeito no equipamento. O defeito em materiais é característico. Então, materiais plenos de defeitos também têm propriedades diferentes. E esse daqui produz defeitos uniformes. Esse aqui produz defeitos da estrutura, né, das ligações químicas. Defeitos vacantes de oxigênio, enfim, tem vários tipos de defeitos. Vou ter uma disciplina só em defeitos em materiais para você. Tá? E aqui os cristais também são nanométricos, saem daqui nanométricos, mas eles saem mais uniformes. O nosso do Zeca. Então, feita a amostra. E agora? Qual é o próximo passo? Qual é o palpite de vocês? Ligar. Hã? Ligar. Ligar a máquina. Não. Feita a Já amostra. fez. Eu vou ligar a máquina. Ah, Eu falei, foi. você veja na internet lá. Testar a propriedade dele. O que a Material. gente precisa saber da nova amostra? Como é que você sabe que o material que você fez deu certo? Como é que você sabe que... Hã? Então, testando é uma coisa genérica, né? Tá certo, tá certo. Errado não tá. Comparando com algum. Também é uma boa pergunta. Como que você compara um material com o outro? Pela cor? Com o microscópio. Pelo cheiro, pelo gosto? Isso aqui é tudo só pelo gosto. Tudo que você faz aqui é Pelo gosto. experimentar e falar assim, como é que é seu nome? Gustavo, foi boa a amostra. O último cara que experimentou essa amostra falou assim, tem gosto de amêndoas e morreu. Você não experimenta, tá? Você não experimenta. Mas assim, vamos fazer um paralelo com a culinária. Só Tá? tem gosto. É? Só tem gosto. Não, é. Você pode Mistura tocar. com água, bate e toma. Você precisa de uma técnica. Com a água que tá aqui atrás? Então, você precisa de uma A água daqui de técnica trás. experimental, tá? Então agora a gente vai falar de ótica de raio-x. Então, a maneira como a gente vê se o cristal, a gente está falando ou de cristal ou de não cristal, novos cristais. A tabela periódica toda, tirando os gases e o mercúrio, é tudo sólido e são todas elas cristalinas. Tá? Vocês vão aprender aqui o cristal, mas o cristal significa que os átomos são organizados. Eles têm a disposição deles são periódicos e organizados. Certo? Metal, no geral, é cristalino. O contrário de cristalino seria não cristalino, mas tem várias classificações. Bom, qual é a técnica que verifica se isso aconteceu? Teste, a degustação. A degustação a gente faz com a técnica mais poderosa de todas as técnicas experimentais para fazer caracterização do material. É a mãe da física do estado sólido. Olha, rufem os tambores, tá? É a difração de raio-x, que é esse equipamento que está hoje adormecido, tá? Então eu vou deixar vocês passarem, porque o lugar é pequeno.
Esse aqui é um refletômetro de raio-x. Então, entrar, Eu vou legendar o eu vídeo. vou ligar o ar aqui e eu vou começar a gritar, tá? Porque o ar-condicionado também. O ar-condicionado é cortesia da UFAM. Todos esses equipamentos, gente, quando eu comprei com o projeto. A lâmpada, o assoalho, o urubu, o ar-condicionado é cortesia da Universidade de Tá? Então, esse aqui eu acho que tá Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo escutando? Mais ou menos. Então, aqui que a gente fez lá uma confeitaria, né? Uma confeitaria. A gente fez batida de liga lá. Certo? O bolo deu certo? Vamos experimentar agora. Tá? Então a gente pega isso aqui chama de fração de raio-x pelo método do pó. Então ele é feito para analisar materiais na forma de pó. Você quer estudar, por exemplo, essa correntinha de ouro aqui nele? Você precisa transformar ela em pó. Não vai mudar nada a estrutura do material, que é essa técnica que vai ver que tipo de cristal que é a correntinha de ouro. Certo? Então aqui a gente coloca um porta-amostra. Estão me ouvindo? Sim. Um porta-amostra. Deixa eu abrir a outra porta. Abre para mim. Puxa exatamente aí. Tem que puxar? Só puxar. Então, aqui tem um tubo de raio-x. Então, aqui tem um tubo de raio-x. É um acelerador de elétrons. Tá? Então, ele acelera os elétrons a partir de um filamento. Sabe o que é um filamento? Filamento de tungstênio. Já viram lâmpada incandescente? Basicamente, uma lâmpada incandescente. A corrente passa no fio de tungstênio. O tungstênio não derrete com calor. Fica incandescente. O processo de incandescência, ele joga elétrons para a superfície. A gente fala que o elétron rompe a função trabalho que estava prendendo ele no material e joga para a superfície. Ele fica livre na superfície. Elétron, carga negativa. Se eu colocar uma carga positiva do lado, tem uma diferença de potencial. O que vocês acham que vai acontecer? O elétron vai ser atraído do lado positivo. Então, aqui embaixo, vamos dizer, tem esse filamento, passa uma corrente, eu escolho aqui, ó, corrente de miliampere. Quando você liga, ele aparece um númerozinho aqui, né? Então eu coloco uma corrente ali de 40 miliampere, e a diferença de potencial eu coloco aqui 50 mil volts. Então o elétron vai ser acelerado a 50 mil volts e vai atingir uma placa de cobre. Por que cobre? Porque é um tubo de cobre. Poderia ser um tubo de outro material, placa de tungstênio, cobalto, de ferro. Então, quando esse elétron chocar nessa placa de cobre, vai acontecer um processo de emissão de radiação chamado efeito fotoelétrico. Acontecem vários fenômenos, um deles, o mais importante, é o efeito fotoelétrico. O elétron que estava em alta velocidade arranca um elétron do cobre, o elétron mais energético ocupa o lugar dele, e a diferença de energia, porque a energia sempre se conserva, isso você já sabe, a energia sempre se conserva, então por conservação de energia ele vai ter que emitir a diferença dessa energia, que é o próprio raio-x. Então sai o raio-x aqui. Então sai o raio-x aqui, ele vem, incide na amostra e vem para o detetor. E eles vão varrendo esse ângulo, os dois sobem. Isso aqui que vocês estão vendo, essa engrenagem toda, significa que eles fazem esse movimento circular. Eu vou variando todos os ângulos para procurar todas as simetrias do cristal do raio-x. Tá? Sempre que tiver ordem, eu vou ter um pico. Então, a posição dos picos, vou falar sobre a ordem, simetria e distâncias, todas as informações do cristal. Tá certo? O detetor, tem dois tipos de detetor. Nós temos aqui um detetor clássico, isso aqui é uma fotomultiplicadora, não sei se vocês já ouviram falar. Isso aqui é uma janela de berílio. Berílio é transparente, com raio-x altamente tóxico. Cadê o Gustavo? Não prova. Não prova. Isso aqui é berílio. É um metalzinho, parece um grafitezinho aqui. Tá? E aqui dentro tem uma diferença de potencial e um gás rarefeito.
quando o raio-x interage aqui, essa diferença de potencial acelera e gera um impulso elétrico. Eu tenho uma medida usando esse detetor aqui por mais ou menos 2, 3 horas. Tá? O clássico. Mas a gente não usa o clássico, a gente usa a tecnologia do acelerador de rádio. Tá vendo isso daqui a CERN? Estão vendo aqui? Dá uma olhada no CERN e vocês vão pesquisar o que é CERN. Exatamente. Exatamente. Então, é a tecnologia do CERN, é a tecnologia que detecta Deixa eu pegar todo mundo aqui. antimatéria, detecta módulos de Higgs, detecta fragmento de próton, fragmento de nêutron. Né? Bom, quem mais entende de detector que o pessoal do acelerador de rádio, né? Então, essa medida que seria feita de 3 horas eu faço em 15 minutos. Então, cada marca tem uma tecnologia de detetor. Então, a Coaquita tecnológica dos equipamentos de raio-x abrange toda a ótica. Isso aqui é um instrumento óptico, só que a luz aqui é um raio-x, tá? Extremamente preciso. A gente obtém precisão aqui de 4 a 6 casas depois da vírgula em angstrom. Sabe o que é angstrom? Sabe o que é nano? Então, nano é 10 na menos 9. Angstrom é 10 na menos 10. Tá? Então a precisão que a gente tem aqui é de 6 casas depois da vírgula em angstrom. É um equipamento óptico altamente preciso. Tá? A detecção dela é relativamente moderna, né? E esse equipamento ele é blindado para você fazer medidas de altíssima energia, ele pesa mais de 1 tonelada. Tá vendo aqui quebradinho no chão? Tem a rodinha dele que esmagou o piso. Vou colocar ele aqui, ele é esmagado aqui. Tá? Então ele é totalmente blindado. Ele tem uma trava elétrica, uma trava mecânica e uma trava magnética. A trava mecânica, vocês vão ver aqui ali atrás tem um pequeno compressor. Quem está ali atrás, você deve ver um pequeno compressor. Você tem uma bomba de vácuo, o compressor aqui de lado. Quer dizer, o compressor está sempre cheio de pressão. Então, mesmo fora da tomada, mesmo no monoclone, a trava mecânica não depende de elétrica, depende da força necessária. Mas ele é relativamente simples. Manda um salve. Vocês Manda um conhecem salve. esse símbolo aqui? São 3 símbolos de Wi-Fi, né? Sobreposto. Eu acho que é o nome do curso de engenharia física. Então, é mais ou menos esse símbolo aqui. São 3 símbolos de Wi-Fi. E esse símbolo diz radioatividade. É raro. Isso aqui é só para assustar o leigo. Esse todo mundo conhece. O símbolo de raio-x é esse. O que tem ali? Uma lâmpada. Uma lâmpada de raio-x. Qual é a diferença? É esse aqui. Esse aqui é a bandeira de advertência. Esse é o símbolo de radioatividade. Por que veio o símbolo de radioatividade? Se tivesse aquilo ali, a pessoa leiga ia olhar e falar assim, nem sei o que é isso. Agora esse aqui todo mundo conhece. Tá? Essa mensagem aqui é dada para a pessoa tomar cuidado. Quando está aceso tem raio-x. Quando está apagado não tem raio-x. Então, se não está na tomada, não é perigoso. Se está na tomada, é precaução. Certo? Então, um botão de segurança. E para mexer nele, quando ele está mais ligado na tomada, tem que usar ele também. Não, ele é totalmente seguro. Eu mostro para vocês. Assim, deixa eu fechar essa porta. Olha o peso da porta. Pra ter uma ideia. Nossa. Ele é totalmente blindado. Isso aqui ele é chumbo. Então, ele é totalmente seguro. Não, na hora de colocar o... Não, você quando está ligado, ele tem uma janela de fecho. Quem emite radiação é o tubo, é a lâmpada. Então, se ela tiver com o computador fechado, aquele bloco, esse bloco aqui também é blindado. Vocês querem ver uma lâmpada de raio-x? Sim! Sim, queremos! Vou mostrar para vocês uma lâmpada de raio-x. A do equipamento do movimento vai estar queimada, tá? E é de cobre. Essa outra que a gente tem aqui é de molibdênio, ou seja, ela é quase o dobro de energia. Tá?
Uma lâmpada? Só a lâmpada. Agora fazer uma vaquinha para comprar uma lâmpada. A gente já tem um recurso para comprar, só que a burocracia do governo está... Licença aí, ô Thiago. E aí, Thiago? Então isso daqui é uma lâmpada de raio-x totalmente blindada. É a única marca que é blindada. Licença aí, Zeca. Tá? Vai ficar radiante. Ela não é perigosa, porque é o que eu te falei. Aqui dentro tem um filamento, passa água por dentro dela, você tem isso aqui entrada para a água, que é a distribuição elétrica. Porque esquenta muito o processo dos elétrons colidirem no material alvo. O material alvo desse é o dele. Então, quando gera o efeito fotoelétrico, a radiação sai por essa janela. Isso aqui também é berilo. Isso aqui é berilo, isso aqui é berilo. Berilo é transparente para raio-x. Não vê. Mas ela segura o vácuo que tem aqui dentro. Entendeu? 60 mil volts. A gente trabalha com 40 mil volts. Então a gente coloca 40 mil volts, a intenção de aceleração dos elétrons. Os elétrons colidem com extrema violência com o material aqui, molibdênio, e sai o raio-x do molibdênio. Por que é o raio-x do molibdênio? Porque cada átomo da tabela periódica tem um nível de energia só dele. Então, ele arranca o elétron do molibdênio, aquele elétron da camada K, vocês viram química, né? As camadas eletrônicas. Então, o mais próximo é o da camada K. Se você arranca esse elétron de lá, esse ponto fica vacante. Não pode ficar vacante. Então, um elétron de maior energia cai. A diferença de energia entre esses dois é o raio-x. Sai como radiação. É uma maneira de você gerar radiação. Isso aqui é uma lâmpada de raio-x. Se eu pegar uma radiação dessa, eu tenho que... Cara, não é pior se você pegar uma radiação dessa, depende da onde, depende da dose, tá? Depende da dose e depende do tempo. Na verdade, a própria dose está falando do questão do tempo. Mais perdidos. Não, é assim, o fecho do raio-x aqui, ele é um pouquinho mais espesso que uma unha. Somente assim. O fecho é bem pequeno e ótimo. Tipo um laser. Um laser de raio-x. E você não vê. Tá? Se você olhar numa carta de radiação, você vai ver que depois do ultravioleta, sabe, o ultravioleta vem do sol, né? Aí você tem uma faixa de comprimento de onda do ultravioleta. Você tem o ultravioleta próximo, depois você tem o ultravioleta distante. Depois o ultravioleta é o raio-x. Então aquilo que te queima a pele, isso aqui também vai te queimar a pele. Vai te queimar a pele e a carne. Entendeu? Essa queimação que você sente do ultravioleta depois de pegar o solão, é o calor que te faz isso, né? Ultravioleta. Você queima só a pele. Você vai te queimar a pele, tem todo o caminho que ele passa. E ele gera radicais livres. Sabe o que são radicais livres? Quando você quer. Você sabe que os elétrons têm que estar tudo emparelhado, né? Quando você quebra o elétron que está desemparelhado, ele vai querer emparelhar. Aí vai estar passando uma célula viva, um átomo de lá que está desemparelhado, ele arranca e mata aquela célula. Você começa a matar tudo que tem em volta, que é a radiação ionizante. Isso que chama de radiação ionizante. O ultravioleta não é um ionizante. Não, eu digo pra você, é seguro. O equipamento é seguro. Como é equipamento comercial, ele é meio a prova de estudante. Eu ia falar a prova de burro, é sacanagem, né? Mas é a prova de estudante relapso. Tá? Na verdade, isso daqui é feito para estudante curioso. É diferente. Entendeu? O estudante curioso é bom. É bom. Estudante inconsequente é ruim. Entendeu? Então, isso aqui é um equipamento para pessoas curiosas. Tá fazendo raio-x e ele deixa ver a foto. Ele tem, eu mostrei, ele tem 3 travas e você não tem como controlar isso. Só por um botão. Tem um botãozinho para você destravar. Na verdade, o botãozinho de segurança, caso aconteça alguma coisa, você está perto do estudo. Ele desliga todo o equipamento.
corta a eletricidade, corta a eletricidade, você vai isso. Já aconteceu? Normalmente a gente quando tem alguma acende alguma luzinha, você pega o botão de tipo um reset. Então é um equipamento seguro, né? Ele tem uma chave também, se eu fechar, se eu não ligar essa chave aqui, ninguém pode usar o equipamento. E essa técnica, conforme eu falei, é a técnica mãe da física do ultrassônico, é a mãe da geologia. Tá? Tudo que se sabe sobre materiais, não tem nenhuma técnica mais precisa e que dá para tirar tantas informações como essa classificação da raio-x. Tá? Todas as outras técnicas são complementares a essa. Então essa daqui é uma técnica que sozinha você pode escrever um artigo somente usando essa técnica. Uma outra técnica que você vai escrever um artigo também dá, sabe? Mas a natureza dela, a completude dessa técnica, permite com mais facilidade. Tá? Então a gente sabe, se eu misturo ferro, faço o raio-x do ferro, eu vou ver como é que é o padrão de raio-x do ferro. Se eu pego o selênio e coloco ali, eu vou ver como é que é o padrão de difração do raio-x do selênio. Ou seja, um conjunto de picos espaçados, etc. Se eu passo a amostra e ela continua com os picos originais do selênio e do ferro, eu sei que ela não está pronta. Você dá um gráfico. Está vendo esses gráficos aqui, ó? Aqui na linha de difração de raio-x 1D. Está vendo aquele anel vermelho daquele outro lado, aqueles dois anel ali? Aquele é o anel de difração bidimensional. São totalmente equivalentes. Cada anel que você vê daqui corresponde a um pico. Quanto mais intenso é aquele anel, mais intenso vai ser aquele pico ali. Entendeu? Precisam de pico. Então, quando você passa a luz por uma substância, o padrão de espalhamento são em forma de anéis. Se for um monocristal, ou seja, um cristal único, a grande anéis espalham contínuos. Isso aqui no lugar de espaçados. História no curso de engenharia, vocês vão aprender isso, ciências materiais, física do estado sólido. Bom, vai aparecer fatalmente. Eles vão aprender muito bem isso. Então, esse é o equipamento do médico. Vai chegar lá será. Mas depende da pesquisa. Na teórica, provavelmente não. Se for experimental, provavelmente sim. É para investigar materiais. Tá? Então, o que a gente já pesquisou com esse material? Você já viu o logo do laboratório? Vou dar uma dica para você. Agora eu vou dar uma dica para você. Vamos falar sobre isso. Manda um salve, manda um salve, manda um salve, manda um salve, salve. Oi, oi. Manda um salve. Manda salve. Vai ficar na sala aqui. Então, gente, o que vocês veem mais são balanças, prenses, microscópios, lúpulas. São técnicas para você continuar investigando o material. Deixa eu pegar aqui. O pessoal gosta de Halloween até aqui. O pessoal gosta de Halloween, aí vai ficando a informação aí também. Esse é amazonense, tá? Professor de Física de Partículas amazonense, mais de 1000 artigos. Então, o que vocês veem nesse símbolo aí? Nesse Obrigado. logo? Porque esse logo... Obrigado. Porque um povo... Não recebeu? A voz do povo é a voz de Deus. É porque é multitarefas, tá? Tem 9,7. Tá? Então assim, ó, vocês estão vendo aí uma barra de metal, onde a gente estuda metais, aqui uma barra de ouro. Vocês estão vendo uma molécula ali, ou seja, um nível que se estuda, nível molecular. Vocês estão vendo um diamante que representa minerais, cerâmicas, materiais geológicos, argilas, tá? Polímeros, biopolímeros, polímeros também, tá? Lembrando que o pneu é a riqueza dessa cidade, é o lenda da borracha, a história do lenda da borracha. Sisal, vocês estão vendo uma corda ali. Sim. Sisal, por incrível que pareça, é um biomaterial, é um biopolímero, pode ser semicristalino.
Tem um ali, tem um tucumã ali, ó, um tucumãzeiro. Já fizemos pesquisa com celulose oriundas de tucumã. Esse raio-x aqui, né, que a gente analisou, você tem um artigo. Tem uma coisa ali que já estava no símbolo original, né? Porque isso aqui foi feito um desenho de internet, que não tinha IA, né? Isso aqui foi feito sem IA. E parece um cupuaçu. Tá? E esse cupuaçu ainda está na lista de coisas que a gente precisa fazer. E tem um bule, tá? Porque sem café a gente não faz nada. Na verdade é cerâmica, né? É cerâmica, mas é um bulezinho de café. E atrás, ó, vocês viram isso aqui é uma medida experimental. Isso aqui foi feito no síncrotron. Sabe o que é o síncrotron? Síncrotron. É aquela que fica acelerando. Então, o Brasil tem os melhores síncrotrons do mundo. Sirius. Os Sirius. Coloquem aí, ó. Se você pegar relatório No acelerador de partículas. ali é um acelerador de hadrons, tá? E o Sirius é um acelerador de leptons. Leptons são partículas leves, hadrons são partículas pesadas. No Sirius se acelera elétrons. Para que se acelera elétrons? Para fazer radiação. Para fazer radiação. Então é uma máquina do tamanho de Maracanã, para fazer ciências materiais, para estudar materiais. Então procura LNLS, Laboratório Nacional de Síncrotron, acelerador Sirius. Por que eu estou falando isso? Porque tem várias escolas que abrem lá, nossos estudantes sempre vão, eles te pagam passagem, te pagam hospedagem, te dão um curso de altíssimo nível, às vezes de uma semana ou 2 semanas. Então fiquem atentos para quando abrir, todo ano tem, ou carnaval, né? Todo ano tem, fiquem atentos porque é para vocês. E nesses equipamentos a gente consegue fazer, nesses aceleradores a gente consegue fazer difração igual a essa que você está vendo aqui no fundo do olho. Então materiais e a caracterização por raio-x. Está tudo aqui. O povo, cara, o povo aqui que é mais perto que todo mundo, faz várias coisas ao mesmo tempo. No geral, quem trabalha aqui faz várias coisas ao mesmo tempo. Fala assim, eu só quero estudar isso, isso aqui, quanto mais coisas você estudar, melhor é a sua formação, mais experiência você tem. Queira estudar muitas coisas. Tá? Então, esse cara aqui é a versão bidimensional e esse aqui é a versão unidimensional. Cada anel corresponde a um anel. Ok? Então é isso que essa medida faz. E essa medida acaba por você conseguir reconstruir o arranjo de organização dos átomos desse material. Por exemplo, esse aqui, ó, samário 3 nióbio 7. Nióbio é um material estratégico para o Brasil. Samário é uma terra rara, um material crítico. Um material estratégico e um material crítico. Misturando eles dois, a gente fez samário 3 nióbio 7, que é um cristal do tipo fluorito. Tem algumas propriedades interessantes. Então a gente fez tudo água. Esse aqui é o processo, ó. Essa aqui, ó, é a mistura das duas amostras. Ó. Nióbio puro, os cristais são pídicos, você vê os picos de difração dele bem espaçados. O samário 2 ou 3, ou seja, o óxido de samário, está aqui o padrãozinho dele. Nós misturamos esses dois materiais de muito, porque 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 5 horas, até 17 horas. Veja como o padrão vai modificando. Então, de tempos em tempos, é como se a gente estivesse fazendo um bolo e enfiasse o garfo. Já fizeram bolo? Fazer bolo, pô. Muito bom, mas você pega, você sabe se está bom, você coloca o garfo, se grudar, porque está líquido no interior, não está pronto. Aqui a gente vê pela quantidade de picos, ou vai comparando até que a gente vê que cabeça no meio. Cada medida que a gente faz dessa é uma testada praticamente culinária, né? Batida de liga, ali a gente experimenta e aqui a gente vê o processo de formação. Tá pronta a amostra? Pô, leva para um forno. No forno ali, qual é o efeito da temperatura? A temperatura vai relaxar efeitos, vai aumentar cristais, vai mudar a propriedade. O material era bem cristalino, agora ele está cheio de defeito. Ele era cheio de defeito, agora ele está mais bem cristalizado. Aí a gente vai para outras técnicas para saber as propriedades. Propriedade elétrica, propriedade óptica, propriedade térmica. A
a gente não tem esses equipamentos aqui. Então a gente faz aqui a colaboração com outros colegas, com outros laboratórios, com outras equipes, com o setor analítico. Entendeu? Tá? Bom, aí tem mais pesquisa que a gente faz que aqui não contempla, que são altas pressões, na verdade esse aqui é altas pressões. Vale a pena dizer que esse pôster aqui foi premiado no evento internacional, na SBPMAT. Sabe o que é SBPMAT? É um evento brasileiro de materiais, no evento internacional. E aquele lá, ó, foi feito o prêmio de destaque de iniciação científica de 2015. Ele ganhou o melhor trabalho de iniciação científica no Brasil na área de física em 2015. Os restantes também são pôsteres que vão apresentar no evento, mas em especial esses dois foram premiados. Fala, Gustavo. O material você colocou alguma coisa ali, você uma regra. Na verdade, Então, sim, na química, é na nome. física, eles levam uma regra para receber o nome. Por exemplo, esse material aqui, o Samari 3697, ele não tinha sido fabricado na literatura, mas a organização dele tem um tipo, é uma fluorita defeituosa. Então, os elementos químicos são diferentes, mas a organização é a mesma. Quero não tirar a cabeça do meio. Entendeu? Tipo, como no lugar do samário, neodímio já existe. Agora você tem o samário. Dificilmente você vai pensar com ele já tem nome. Ele já nasce com nome. Tá? Tem um protótipo. A estrutura matemática por trás da cristalografia é exata. Por que é exata? Pensa aí vocês quantas maneiras eu posso preencher esse espaço aqui na sala de forma geométrica sem cair em redundância, sem repetir. São essas 7 maneiras. Matemática. Cúbico, monoclínico, a diferença entre um e outro é um ângulo, um é mais puxado, um é mais hexagonal. Então só tem 7 maneiras. Então aí você começa a criar toda a estrutura matemática para descrever organização do espaço. Então, assim, você vai até criar um novo material, mas a estrutura físico-matemática por trás é muito robusta. Agora, você vai dar um nome para um material novo se você observar uma propriedade nova. Se conseguir extrair daquele material uma propriedade nova. Ou você observar pela primeira vez antes de todo mundo. Ou se fizer realmente uma coisa que nunca ninguém viu. Por exemplo, existe um tipo de material feito de ferro e níquel que vem do espaço caindo no planeta que você não tem paralelo, você não consegue fazer no planeta Terra. Porque para você fazer aquele padrão de distribuição de partículas, você precisa que o material resfrie de 900 graus Celsius a temperatura ambiente. Essa beleza. Só que com o tempo de 10 milhões de anos, ou 1 grau por milhão de anos. Aí é tranquilo. Tá? Para aquele tempo do átomo de níquel difundir no ferro e formar as estruturas. Quem observou isso foi Thomson. Então chama o padrão de Thomson. Entendeu como é que ele veio o nome? Ele viu, ele observou, ele deu uma explicação e deu o padrão de Thomson. Mas pode tentar. Tentar pode. Achar um meio de acelerar o processo. Achar um meio de ver no final de ano. Então o que a gente faz é propor um material inédito, sabe? Tentar produzir. Ó, isso daqui foi uma tese de doutorado, né, que o professor Daniel orientou, de um material de alta entropia. Olha só. É lantânio, um pouquinho de cobalto, um pouquinho de cromo, um pouquinho de ferro, um pouquinho de manganês, um pouquinho de níquel, matriz. Olha como a estrutura dela é simples, única. Estou vendo aqui embaixo, aqui, ó, onde é o átomo A, é o átomo do lantânio. Um P, um C, um D, um E, pode ser o cromo, pode ser o manganês, pode ser o ferro, pode ser o cobalto. Então isso você faz, bota uma tada de elétrons, você bota uma tada de defeito, você tem um novo material.
Então, para fazer um novo material, nem é tão difícil assim. É difícil você falar assim, olha, esse novo material já tem valor científico. O material e ele tem tal propriedade para fazer sensor óptico, fazer sensor de gás. Você está fazendo uma aplicação. Então, a gente está aqui indo na ciência básica. A gente coloca no mundo. Agora, para que serve é que nem recém-nascido, né? O cara nasce, mas você não sabe para que ele serve. Vai se formar na faculdade e não sabe para que ele serve. Tá certo? Perguntas? Dúvidas, Dúvidas, curiosidades. perguntas? O que vocês vão botar nesse relatório aí? É, pra... Como é que eu posso dizer? Pra estar aqui, Qual é o seu nome? meu nome é Neto, sou Neto. Neto. Seu nome não é Neto. Meu nome é Neto. Seu Neto. nome é Neto. José Carlos É, Neto. Zeca, José que nem Carlos. urubu. Zé Corubu. Essa aqui é- Sou parente desse cara daqui de Tá, cima. o pessoal te chama de Neto. Tá bom. É, Eu queria saber, pra estar aqui, eu preciso estar em algum programa? sim, o que a gente faz aqui é um trabalho. Sim. Certo? Você aprende a fazer e você faz. Então, ou você é um aluno de iniciação científica, né, formalizado pela Protesp, né, pelo BIC, você estudou, ou você é bolsista do projeto, você já tem um projeto, e eu vou te contratar para você fazer o trabalho. Ou você faz mestrado, ou você faz doutorado, ou você faz pós-doutorado. Então hoje a gente tem pós-doutorandos, a gente tem alunos de iniciação científica da universidade, a gente tem alunos de iniciação científica de projeto, mestrado e doutorado. Tem todo mundo trabalhando aqui. É meio revezado porque o laboratório é pequeno, Sim. mas muitas das coisas que a gente faz, sujar as mãos, a parte suja, você faz isso durante um período relativamente curto. Porque agora, o que importa a cereja do bolo é você transformar a quantidade experimental, né, que falou que você suja embaixo das unhas, não suja embaixo das unhas, não se embardeia e não experimenta, hein? Agora não doido. Tá? Transformar isso em patrimônio intelectual. O que é patrimônio intelectual? Por Artigo. exemplo, um TCC, um artigo, um relatório de patrimônio intelectual, uma patente de patrimônio intelectual. Então você tem que transformar agora isso, porque assim, gente, pesquisa é cara. O país que não tem grana não faz pesquisa. Cada passo que a gente faz aqui, cada atitude, cada tomada de decisão, ela precisa de uma justificativa racional e inteligente. Porque nada é de graça. Então vamos lá, um aluno de iniciação científica, ele recebe R$700 por mês. Certo? Não é uma bolsa de assistência, é uma bolsa para ele se iniciar cientificamente. Então ele tem a missão da experiência dele aqui, transformar isso em algo. Imagina você, cara, você entra aqui, beleza, vou sentar aqui, né, girar na cadeira, o equipamento ali morre para você gira na cadeira, aí você bota a amostra ali, o equipamento faz o raio-x, você gira na cadeira, recebe seus 700 pila, e aí? Você tem que transformar isso em alguma coisa. Você vai estudar por que eu vou fazer essa amostra, para que ela serve, como que já fizeram, o que diz a literatura, qual é o estado da arte disso daqui. Justificou? Se não justificou, por que eu vou te pagar? Por que você me pagaria? Você inverter os papéis. Por que você me pagaria? Você tem que justificar. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que devolver para a sociedade de alguma maneira. Está pagando a gente para fazer isso. A sociedade, todo mundo aqui paga imposto. É um ótimo gasto, porque você vai se formar, você vai ser cientista, você vai ser engenheiro, você vai ser um profissional de qualidade que vai para o mercado de trabalho. Mas aqui, para ele existir, eu preciso prestar contas para o CNPq, eu preciso prestar contas para a CAPES. O programa de pós-graduação precisa justificar o investimento. Percebe? Então, é uma troca. Você vende o seu trabalho, só que aqui você ganha conhecimento. Não é só um trabalho. É um trabalho técnico. Você faz e vai embora. Você faz, é o teu objetivo, produzir patrimônio intelectual. Claro, se isso virar um produto, é o primeiro passo para se virar um produto.
o primeiro passo para você fazer uma patente. O primeiro passo para você descobrir alguma coisa que você vai ter retorno, crescer, as coisas nascem assim, né? Os grandes inventos e patrimônio tecnológico da humanidade nasceram na iniciativa pública. Muito raro você ver uma iniciativa particular investir nisso sem ter um retorno imediato. Veja que aqui a gente está fazendo porque eu quero patrimônio intelectual. Um lugar particular, eles querem retorno imediato de grana. Então você não vê instituição particular fazendo pesquisa de qualidade. Uma ou outra, né? A PUC, a Mackenzie, e uma ou outra assim, mas no geral é investimento público. No Brasil, nenhum. Lembra do CD? Alguém lembra do CD? O CD foi inventado no acelerador de rádio. Internet, alguém conhece a internet? Foi inventado no acelerador de rádio. Por quê? Porque eles precisavam se comunicar, um grupo muito grande, mais de 5.000 engenheiros físicos e cientistas de toda qualidade, precisavam se comunicar. Eles inventaram a internet, fizeram a internet interna e depois. Muito grande. Então assim, pesquisa é cara. Você está perguntando, pesquisa é cara. Então, para eu te contratar, Neto, a gente precisa ter um projeto. E esse projeto tem que ser validado por um conjunto de pares, ou seja, outros cientistas da mesma área que vão falar, pô, esse que o Neto está querendo fazer, todo mundo já sabe. Vamos pagar para quê? O Neto está fazendo outra coisa. Desenvolver uma pesquisa inédita, baseada no estado da arte do trabalho, ele tem uma ideia de, ao invés de botar o urânio, ele vai botar no dímio. Por quê? Porque o neodímio é mais pesado que o urânio. Você está entendendo? Então, Tem que ter um diferencial. A fundamentação é profunda, não é? Acordei de manhã e falei assim, pô, vou transformar chumbo em ouro. Não dá. Tá, mas é muito caro. Como? Não é barato? Acho que é fácil entender essa lógica, né? É fácil entender essa lógica. Então, nesse sentido, gente, cada laboratório que vocês visitarem aqui nessa universidade, tudo que está aqui dentro é oriundo do trabalho do pesquisador que coordena. No caso, eu sou o professor Daniel. Tá? Então, se vocês estão vendo um raio-x, vocês estão vendo desmistificador de ar, estão vendo um computador, vocês estão vendo micro-ondas, isso aí é a doação da galera e a geladeira foi eu comprei. Tá? Isso aí é a doação minha, pessoal. Tá? Então, ali atrás tem uma prensa pura também a doação da universidade. Né? Se vocês encontrarem o chefe lá, o diretor, já fala, e aqueles urubu lá, professor? Fica com cheiro horrível, já é o segundo urubu que a gente tem que espantar, mas basta eles colocarem uma tela. Tá? Enfim, então, o que a universidade dá pra gente aqui? Ela dá a energia elétrica, esses datas que vocês estão vendo aqui depois é os horários que cai a energia elétrica. Cada vez que cai a energia elétrica é um sopro para o equipamento, porque é muito barato, é queimado. A lâmpada queima. Então a gente enfrenta isso constantemente. Vai competir isso com uma universidade grande, a gente, além de estar isolado no meio da floresta, a gente ainda tem os problemas estruturais. Então assim, no síncrotron, né, ele conhece o síncrotron, os caras não sofrem com isso e não fazem mais que obrigação. Aqui a gente sofre com isso, então a gente fazendo um lugar massa, fazendo um lugar totalmente preparado, dá mais que obrigação. Fazendo um lugar que a estrutura é mais complicada, você é meio herói. Aí você faz em qualquer lugar. Entendeu? Você faz pesquisa em qualquer lugar. Não é do lugar que a gente vai fazer. Então assim, as pesquisas que a gente desenvolve no mesmo nível, as pesquisas desenvolvidas em qualquer lugar do país. Em qualquer lugar do mundo. As revistas que a gente publica estão em vários lugares. Tá? Prêmios nacionais, a gente consegue esse trabalho. Muito embora tenha essas coisinhas, né, a gente ainda está fazendo um trabalho de direito. Com vocês, né, porque todos os trabalhos são de estudantes. Não tem trabalho sem estudante. Trabalho sem estudante não é interessante para mim. Então, o que eu sei precisa ser compartilhado. Assim como foi compartilhado comigo, eu compartilho com todo mundo. Ok? Entendeu o que você precisa para vir pegar? Sim.
Tá? Algo inédito. Projeto, trabalho. Não, é projeto, não é algo inédito, é trabalho. É trabalho. Tá? Quando eu falo algo inédito, sim, precisa de criatividade científica. Mas é um trabalho como qualquer outro, isso eu quero dizer. Tá? Você aprende. O que é um trabalho como qualquer outro? Quando você se formar, onde você se vê daqui 5 anos? Onde você se vê daqui 4 anos? Fazendo o quê? Defende. Vivíssimo. Então, trabalhar. O que vocês vão ser quando crescer, vão chamar depende do que vocês fazem agora. Então, se você está lá dormindo na sala de aula, quando vocês chegarem lá na frente, era aquele cara que escorregava para carregar, a indústria faz assim, vocês. Aperta, você é injetado, e vai ter alguém que não dormiu, não ficou no celular naquela aula de quântica, que não faltou aquela aula de materiais, sabe? Aquele que se posiciona perante o problema como engenheiro. Gente, eu sou físico, tá? Física, e eu digo para vocês, trabalhar com os engenheiros, todos os trabalhos que eu tive com engenheiros foi simplesmente massa. Sabe por quê? Porque o engenheiro não sabe fazer o que eu não sei fazer o que o engenheiro faz. Como assim? O engenheiro faz o quê? O que o engenheiro faz? Fala assim, ó, o que o engenheiro faz? Hã? Resolve pepino, resolve problema. Antes de ser um projetista. Tá? Projetista, cara, para você chegar a ser projetista, você tem que mostrar seu valor de outras maneiras. Mas o que você vai fazer no mercado de trabalho? O que você vai fazer aqui quando você entrar, né? Resolver problema. Que tipo de problema? Cara, eu fiz aqui com uma engenheira. Você chama aí. Eu tenho uma pessoa que trabalha de mestrado e doutorado comigo, que é engenheiro. Então, vamos resolver esse problema. Assim, não, eu estou ligando para o diretor, não sei o que. Chegou aqui com um saco de cimento. Assim, não, cara, eu faço então. Sabe? Ah, o urubu está aqui me enchendo o saco. Na hora que eu fui ver, a pessoa já estava lá. Sabe? Já tentando, não brigando com o urubu, mas lá com o diretor. Essa caixinha de vidro, aquela caixa, ali atrás tem uma caixa acústica. Tinha um engenheiro que era contratado pela universidade, era técnico laboratório, mas ele era engenheiro, era mecânico. No MS, tinha professor lá na Unifam. eu sou Messi. Conhece o MS? Conheço. O MS trabalhava aqui. O MS trabalhava aqui, engenheiro. Né? Fez mestrado comigo e doutorado ele fez em Edinca. Aí o me falou assim, Messi, pô, a gente precisava colocar um desumidificador, etc e tal. Só falei pra ele, passou umas 2 semanas, uma galera aqui, não, professor, já desenhei, já tá presente, ou seja, o engenheiro resolve o problema. Qual o tipo de problema? Você quer só resolver o problema que você aprendeu na escola? Resolve o pepino. Tem pepino em casa para resolver, goteira, não sei o quê, já trabalha com engenheiro, já resolve, já liga, já faz orçamento, já vê quem resolve. Zero sentados e resolve uma goteira. Zero sentados e resolve uma goteira. Já é. Criatividade, você usa criatividade, vocês têm que resolver o problema. Vão esperar assim, vocês não podem fazer igual eu faço. Assim, ó. Cadê a porra do engenheiro para fazer o negócio? Vocês são essa pessoa, tá? E se vocês querem sucesso na carreira, já tem esse estímulo de assim, cara, se vocês não resolverem, seja lá qual for o pepino, vão chamar quem? Batman? Vai sobrar o Batman pra eles. Vocês... Heidelberg. não, o professor Heidelberg resolve qualquer problema. Só que aí o curso é alto, né? Porque é engenheiro, você vê, né? Você vê. Tirando o Heidelberg, é vocês que estão resolvendo. Mas essa é a mentalidade que vocês têm que ter, né, gente? Então, onde vocês vão estar no futuro, depende do que vocês estão fazendo hoje. E não é assim, estudei, fui para aula. Como você enfrenta a dificuldade. Se vocês passarem o curso, a formação, o mestrado, o doutorado, seja lá o que for da vida de vocês, sem dificuldades, sem obstáculos, passando destino linear, pô, vida perfeita, né? Sabe o que vocês aprenderam? Nada. As meninas
Porra, Derivada de constante. derivada de constante. Cada pepino que você resolve, cada problema que você tem experiência, fala, não, esse caso eu já vi. Isso aqui se faz assim porque eu já vi alguém fazendo. Isso aqui eu já resolvi, quebrei a cabeça, agora eu sei que é fácil. Entendeu? Isso vale para disciplina, vale para as notas, vale para o dia a dia, vale para a vida. Tá? Então, nessas áreas aqui, ó, nessas áreas aqui, desses assuntos aqui, eu posso dizer para vocês, já passou muita água para a ponta e já resolvi muito. Esse dia eu estou me sentindo velho, porque 20 anos, gente. Eu me formei em 2010, tá? Formei doutorado em 2010. Então, desde lá que eu estou fazendo pesquisa. Vocês nasceram em 2010, né? 2007. Mais ou menos, né? 2009, então, vai. 7. Mais para trás. Mais para trás. Tá, gente. Perguntas. Eu vou conhecer vocês ainda, vou dar disciplina com vocês, eu vou saber o nome de cada um. Era mais sobre a parte teórica que o senhor falou que na parte experimental tinha isso de que já fizeram alguma coisa e se eu quisesse fazer um trabalho, por exemplo, eu poderia fazer com o mesmo, mas falar diferente, tipo, eu vou fazer assim, porém com outro material, porque vai ser mais pesado. Seria para você, ó. Se você está lendo um artigo, você está lendo um trabalho já publicado no científico, se você percebe que existe uma lacuna, uma pergunta que você faz e ela não está respondida sobre aquele material, já é uma motivação para você fazer aquele material e abrir uma investigação porque ele deixou uma pergunta aberta. Isso ainda seria experimental. Provavelmente, você vai ter que fazer a amostra. A minha pergunta seria sobre a parte teórica, sobre como é que você tem esse diferencial para fazer um trabalho teórico. Seria algo totalmente 100%. Assim, tem várias, trabalho teórico, existe várias áreas. O professor Lindenberg trabalha com duas assim, bem conhecidas. Uma é dinâmica molecular e a outra é cálculo de densidade, cálculo funcional da densidade, DFT, física teórica. Num, ele usa modelos de esferas com propriedades mecânicas, velocidade, momento, gravimétrica, etc. e tal, e simula várias coisas. Na outra área, ele resolve a equação de Schrödinger. Já ouviu falar na equação de Schrödinger? Uma equação de onda cujo potencial envolve, a parte de energia envolve os potenciais. Esses caras aqui, cada um tem um potencial. Então, se eu entregar essas informações aqui para o professor Lindenberg ou para o professor Schula, eles vão colocar dentro do programa. Ninguém vai resolver na mão. Para resolver na mão só tem dois casos que dá para resolver. Vocês provavelmente vão fazer em quântica 1, que é resolver o átomo de hidrogênio que só tem um elétron, e talvez, provavelmente não, um átomo de hélio, com 2 elétrons. Esse dá para resolver analítica. Cara, aí você precisa ir para métodos. Né? Não dá para resolver. Não dá para resolver analiticamente. Então tem métodos de resolver, por exemplo, o DFT. Que você resolve, é um método autoconsistente, pega a solução, coloca de novo, e vai minimizando esse estado de energia. Então é como se você fizesse uma experiência, só que você está usando uma experiência e a sua experiência agora são um modelo. É um modelo. Mas pedi para eles calcularem esse material e eles não conseguiram obter as propriedades óticas que eu medi. Por que não conseguiram? O Samari tem uma particularidade na distribuição eletrônica 4F. Ele pode ter interação colombiana muito forte. Então o teórico vai tentar melhorar o modelo de maneira que ele consiga descrever o caso real, o caso experimental. Entendeu mais ou menos? E no geral, os físicos teóricos, o pessoal da teoria, se eles não têm um problema real para abordar, eles inventam um problema complicado. Mas é uma situação hipotética, porque daquela situação hipotética ele pode ter uma propriedade que inspire o experimental a fazer. Você queria uma motivação? Isso é uma motivação. Estudos teóricos dizendo que esse material é supercondutor. É supercondutor mesmo? Em teoria diz que é. Aí se na prática é uma coisa da teoria diz que não pode, É um artigo. É um artigo. Um artigo você tem que explicar para você.
Qual é a tua proposta? Qual é a tua tese? Então, quando você fala em tese, não é fazer um relatório super sofisticado. É você ter uma opinião formada, baseada no conhecimento, não no que você acha, estruturada no conhecimento, para refutar, para explicar, para questionar, para justificar. O lance é o seguinte: vocês devem se tornar aquele cara mais chato do show. Se você não for o cara mais chato do show, você está no curso errado. Quem é o cara chato do show? É o cara que sabe explicar tudo. Por que a cerveja congelou a hora que o cara tocou? Você vai falar, isso aí é o equilíbrio metestável. Você vai dizer, pô, aquele que chamou o Wikipedia. Você tem que ser chato. Você tem que ser chato. Por que o céu é azul? O que te queima a pele? O que está falando? Queima a pele? Você mesmo, né? Queima a pele, é ultravioleta, é ultravermelho. Por que queima? O que acontece? Radical livre. Vocês têm que ter essa ideia. Quando vocês forem para a indústria, o que está acontecendo? Não sei, está fazendo um barulho. Pô, vai lá e olha. Sabe? Vai ver. Deixa eu pesquisar aqui. Vai ver. A tendência é fazer isso mesmo, pesquisar aqui, mas o cara que te contrata deve ser, mas se for pesquisar, tem que pesquisar. Peraí que eu tô olhando aqui. Você percebe? Então, a motivação científica pode ser... Vou dar um exemplo para o Sul de Neves, estão falando dele, né? Teve aqui um pessoal do Rio Grande do Norte, era uma visita da CAPES, né? E eu conversando assim depois da parte inicial, eles tinham patrocínio de uma indústria de cimento, depois pede para o Sul de Neves explicar isso melhor, tá? Eu vou dar uma visão geral. E o problema era que a indústria que fomentava a pesquisa no laboratório trabalhava com mistura de cimento, concreto, etc. E eles misturavam faziam essa mistura a seco e levavam até a construção, às vezes era um lugar longe. Só que quando chegava na construção, a substância que já estava misturada, areia, cimento, eu não sei exatamente o que, estava tudo separado, se separava durante o transporte. Aí falou isso para o professor Lindenberg. A Lindenberg já estava trabalhando com outro assunto. Isso nunca virou artigo, isso nunca virou produto intelectual. Isso foi só de uma conversa para você ver como o professor Lindenberg resolve tudo. Tá? Ele resolve tudo. Aí ele estava estudando, colocando, por exemplo, um frasco. Se você colocar um frasco cheio de feijãozinho, muito molecular, cheio de bolinha, e coloca, sei lá, um caroço de tucumã que começa a agitar, você vai ver que o caroço de tucumã vai subir. E outra, se continuar chacoalhando, ele vai circular. Então, baseado nas informações que o Sr. Lindenberg fez teoricamente, ele falou assim: se vocês colocarem a tampa do caminhão prensando a mistura, vocês não vão ter problema. Os caras fizeram, eles telefonaram para o Lindenberg: deu certo, você resolveu um problema da indústria aqui. Uma conversa, porque ele tinha o conhecimento de uma simulação que ele estava fazendo curioso, não me lembro exatamente qual era a motivação, era só curiosidade, de movimento de partículas vibrando com outras partículas. Ele mostrou para nós que fez até um filmezinho, fez um videozinho, o desenho da simulação, do caroço lá, fazendo um movimento circular dentro do segundo. Poderia ser uma motivação do projeto de pesquisa. Fato. A mistura chega lá separada. O projeto é porquê? O projeto seria um porquê no Sim, o projeto é o seguinte, estamos tendo prejuízo, a empresa está tendo prejuízo. A gente chega lá, o nosso cimento fica uma porcaria. Essa é a nossa motivação. Tá. Vamos parar o serviço? Vamos tentar fazer o que para mitigar isso? Pesquisas. Entendeu? Então a pesquisa resolve o problema, propõe o problema. O que não pode ser quando tem vontade de pesquisar tal coisa. Né? É bem assim. Tem uma motivação financiada. Pensa você, eu pagaria para mim pesquisar isso para mim? Se vocês conseguirem pensar assim, eu vou pensar. Então o meu projeto tem que ser substância, tem motivação. É claro onde você vai partir e onde você vai chegar. Você convence a comunidade vai patrocinar. Então,
que a gente está vendo aqui é o patrocínio que mostra lá. Pegaram mais ou menos o que é pesquisa, pegaram mais ou menos o que é o laboratório. Sim. Né? Vão olhar como é que funciona o equipamento ali. O professor Deberg também simula, né, o Java, tem alguém pesquisando isso. Do veterano, sabe? Vibração de raio-x, vocês vão ver isso aqui, certamente sim, de materiais de física moderna, de física de estado sólido, que a técnica se mistura com o que você vai estudar. Ótica também. Ótica física moderna, assim também. E vão olhar o acelerador de rede do HMLS e vou colocar lá um marcador de favoritos de vocês, vão ficar de olho como vai abrir curso gratuito do HMLS. Eles sempre fazem escola de verão, que chama. Escola de verão. Tem escola de verão também. E não é de Em Campinas. O CNPq, na verdade, ele abre também. Eles abrem no meio do ano, mas é uma escola mais curta, porque as férias no meio do ano são mais curtas. Mas eles têm a escola de verão, que é a escola maior, né, que é em janeiro, que é mais Se não me engano, é só porque está no terceiro período. do terceiro período em diante. Fiquem espertos para o ano que vem, tá? É a universidade. É nacional. É nacional. Isso é nacional. Então, submeter lá Então eles a sua precisam de inscrição. representantes do Brasil todo. Então, sempre vai alguém do norte. Então, sempre. É, o currículo, O claro, E eles pedem carta de representação também. carta de recomendação, carta de motivação. Vocês têm que fazer Gente, uma carta. recomendação, o estudante, todo ele, até no seu doutorado, vocês vão precisar de carta de recomendação. Gustavo, né? Vamos supor que o Gustavo tenha trabalhado comigo por causa do Santo Domingo. Só que Gustavo, você vem aqui de vez em quando, dá aquela enrolada, fazer uma piadinha, tá todo mundo rindo. Aí chega lá na frente, já ganha maturidade, etc. Então você falou, vamos nesse curso aí, eu quero entrar no mestrado. Quem ele vai pedir carta de recomendação? A gente conhece? Carta de recomendação é um exercício de sinceridade do orientador. Aí eu recomendo o Gustavo, assim, Gustavo altamente recomendado. Aí chega lá no coisa lá e meia boca. Você, porra, então eu sou sincero. Então, todo mundo faz carta de recomendação, deve ser sincero. Quem está recomendando também é avaliado. Então, assim, o comportamento de vocês diário, a tua presença na sala de aula, pode ver que os professores, vão ver que os professores de engenharia de materiais, de engenharia física, eles vão saber o nome de vocês. Vão saber. É tipo escola, sabe? Conversa com outros professores, o fulano tudo bem, o fulano está com dificuldade, a gente está interessado em vocês. Nunca se esqueça que o professor é a única pessoa no mundo que está interessado no teu futuro. Certo? Porque o nosso trabalho é esse. Então, assim, se o teu comportamento não vai melhorar com uma ação, sabe? Ou aquela carinha de vaquinha de presépio, sabe? Aquele tristinha. Professor, por favor. Não, cara. Gustavo, bom, Adriano e tal. Você vem aqui, abre a geladeira de Heineken, vai embora. Só a geladeira que é de Heineken, tá? Só o... Não tem tem Heineken Heineken? dentro. Tem uma caixa preta que não é preta? Mais ou menos isso, laranja. Então, assim, gente, recomendo vocês também, é um conselho, não sou orientador de vocês, mas o perfil de vocês na sala de aula, o comportamento de vocês, quando estiver desenvolvendo Os trabalhos. tudo isso vai trabalhando, tudo isso vai construindo o seu perfil. Mas não é registrado em lugar nenhum. Na carta de recomendação isso vai aparecer. Marca o professor. Recomendo. Mas com ponto positivo e ponto negativo. Naturalmente, né, gente? Você quer se colocar no lugar profissional, professor. Afinal, vamos colocar no lugar do Sérgio. Se eu fosse professor, tivesse um aluno, tivesse que recomendá-lo, o cara é um alfa desencapado. Aí eu falo, o cara é bom. Aí o cara dá curto-circuito lá, sabe? O aluno vai ficar mal e você vai ficar desacreditado. Então a carta de recomendação ela é aqui.
tudo tem consequência. Tá? Às vezes a consequência não é agora, né? Mas, em geral, seja genuíno, seja puro, assim, não tem jeito certo de chegar lá. Tem jeito errado de não chegar, mas tem jeito certo de chegar não tem. Então, E eu vou ler o relatório de vocês também. sim. Eita. Curiosidade. Eita. Vou passar por Curiosidade aí. mórbida. Então tá, gente, semana que vem, então, o relatório, tá? O relatório vocês podem me entregar manuscrito, tá? Quem quiser. Ou se vocês quiserem digitar, tá? Eu coloquei, tá no Classroom, tá? Possível fazer o upload lá pelo Classroom, tá? Mas se quiser me entregar manuscrito, pode entregar. Tá bom? Olha, tira. Quer tirar foto? Tira foto da galera toda aqui.